Olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas esse tá sendo o vídeo mais trabalhoso que tá dando pra gravar desde quando eu comecei, né? Após muito tempo, depois de gravar o meu último vídeo, nem lembro quando foi, acho que foi lá no verão, setembro. Tempos. Verão pro Canadá, né? Vocês estão aí no Brasil, provavelmente será o inverno, né? Enfim, o que eu quero falar é o seguinte, é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, as duas vezes eu gravei o vídeo inteiro. Primeira vez eu gravei, nossa, que legal, né? Fui lá ver, eu achei 2 erros. Eu falei, não, 2 erros, tipo, não dá, tem que gravar de novo, né? Falta de estudo minha, eu fui lá, pesquisei, dei uma lida, aprendi coisa a mais aqui. Segunda vez, falei, nossa, agora eu tô craque, agora eu vou gravar, mano. Gravei, gostei pra caramba do vídeo, né? A hora que eu fui ver, ele tinha sido gravado em câmera lenta. O vídeo era imenso. E pior, não tinha sido gravado sem som e com câmera lenta. Ah, beleza, né? O que eu vou fazer? Então eu tô gravando pela terceira vez esse vídeo. Então, paciência, eu parecer um pouco mecânico, mas eu tô quase chegando a decorar as falas. Não é brincadeira. Mas é o seguinte, eu gostaria de entrar num tema. Um tema que vai durar 4 vídeos, porque é um tema muito longo, é um tema muito importante, inclusive. E um tema muito significante para todos nós que somos seres vivos e que somos pecadores. É o tema da confissão. Nós estamos na quaresma agora, uhul! Março, quaresma. E a confissão é sempre um daqueles temas que volta na quaresma. Ele não deveria sair nunca, né? Mas ele volta com muita força na quaresma porque é um tempo de conversão, né? Porém, antes de falar da confissão, eu acho que é necessário entender um outro conceito que precede aquele da confissão, que é o conceito de pecado, né? Como você vai entender a confissão se você não entende pecado? Não dá. Então vamos falar um pouquinho de pecado e graça. Esses dois conceitos fundamentais para o nosso entendimento da confissão, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender. Deus criou o homem para unir-se a Ele. Então Deus nos criou porque Deus quer se unir a nós e quer que nós nos unamos a Ele. Quando Deus criou Adão e Eva, no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham um estado de comunhão com Deus. Ou seja, eles estavam unidos com Deus. Adão e Eva pecaram, tá? Pecado original. Adão e Eva saíram da comunhão. A comunhão com Deus foi rompida. Mas aconteceu que a comunhão de toda a humanidade foi rompida, né? Milhares de anos se passaram, Cristo nos redimiu na cruz, mas até hoje, 2025, quando algum bebê nasce, ele nasce sem essa comunhão com Deus, sem essa amizade íntima com Deus. Quando Jesus veio, Jesus, por meio do batismo, instituiu um modo de comunhão que é ainda mais profundo que aquele que Adão e Eva tinham, né? Que é um modo de comunhão chamado inabitação trinitária. Um monte de termo complexo. Inabitação trinitária é basicamente Deus habita em nós, né? Por meio da encarnação do Verbo, Jesus manda o Espírito Santo em nossas almas. O Espírito Santo nos molda em Cristo e, portanto, nós temos para Deus Pai essa mesma marca que Cristo tem, que é essa marca verdadeiramente do amor de Deus. Em outras palavras. Eu também não sei muito sobre esse tema para ficar explicando, mas basicamente isso. Acontece o seguinte: quando nós recebemos essa comunhão, ou melhor, o que é essa comunhão, primeiramente? Primeiro de conversa, o que é essa comunhão? Essa comunhão é a graça santificante, esse é o termo técnico. Graça santificante. O que é graça santificante? Catecismo da Igreja Católica. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma. Então, basicamente, a graça santificante é a vida de Deus que é infundida na nossa alma. É essa vida divina infundida na nossa alma humana, que é a nossa alma, né? Qual que é a vida de Deus? É a vida eterna. Não é isso?
Então, pelo batismo, nós somos participantes da vida de Deus, nós somos participantes da vida eterna, nós estamos em união com Deus, somos unidos com Deus, essa união de amizade com Deus, nós somos amigos de Deus. Só que acontece que depois do batismo a gente pode fazer aquilo que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden, né? A gente pode pecar. O que o pecado faz? O pecado rompe essa união com Deus. Esse rompimento. O pecado rompe a nossa união com Deus. Portanto, no caso de alguém que pecou, essa pessoa não está mais na graça santificante, ou seja, a vida divina, dessa forma que nos levará, a vida divina não está mais nela. Ela tem uma vida natural ainda, ou seja, ela está viva, não está morta, mas ela não tem mais uma vida sobrenatural. Uma vida natural é feita para o mundo natural. Esse mundo está planeta Terra. Então, se eu tenho uma vida natural, eu estou vivo. Muito bem. Agora, uma vida sobrenatural é feita para o mundo sobrenatural. Né? Por isso, que se nós cremos em Deus, nós cremos no céu. Porque existe algo chamado vida sobrenatural, a vida divina. E quem está no céu é participante da vida sobrenatural pela graça santificante, que é essa vida de Deus infundida em nossa alma. Beleza? Entendeu? Ótimo. O pecado rompe. O pecado expulsa Deus da nossa alma. Essa presença dele. O que acontece? Primeiramente, todo pecado rompe? Não, a Bíblia vai falar nem todo pecado leva à morte. Nessa morte eterna, nem todo pecado rompe essa união. Qual pecado rompe? Para entender isso, a igreja diferencia os pecados em dois tipos: o pecado venial e o pecado mortal. O pecado mortal é esse pecado que rompe mesmo, em um ato de pecado mortal, ou seja, um só pecado mortal é o suficiente para romper a nossa união com Deus. O pecado venial, ele fere. Tá bom? O que é o pecado mortal? Pra gente entender. Pecado mortal o que é o pecado? O pecado é uma falta de amor. Um pecado é um ato contra o amor. Pecado mortal é um ato grave diretamente contra o amor. Grave diretamente contra o amor. Pra gente entender isso, na prática mesmo, é tudo aquilo que é grave diretamente contra os 10 mandamentos ou os 5 mandamentos da igreja. Né? Grave contra o amor, esses pecados. Agora, isso somente não basta ser um pecado mortal. Tem que ser grave, matéria grave a gente fala. Mas você tem que querer fazer isso. Livre, espontânea vontade. Então, pleno consentimento é o termo. E por último, você tem que saber que é errado. Portanto, pleno conhecimento. Tem matéria grave, tem pleno conhecimento, tem pleno consentimento, é um pecado mortal. Você faz um ato desse modo, rompeu a sua amizade com Deus. Você se torna na sua alma, no nível espiritual, mesmo que você não pense desse jeito, no nível espiritual você está em estado de inimizade com Deus. Você é inimigo de Deus, mesmo que ele não seja teu. Muito bem. Diferenciou? Agora é o seguinte, se você está separado, se o seu relacionamento com Deus está rompido, e você morre, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer que a morte ela tem uma característica muito interessante. A morte, ela conclui, ela fecha o estado de um ser. Então, um ser humano, de um ser como humano, quando ele morre, o estado dele é meio que congelado. Está concluído. Você é aquilo que você é na hora que você morreu. E você vai ser assim para sempre. Portanto, se eu morro separado de Deus, para sempre eu ficarei separado de Deus. Se eu morro unido a Deus, para sempre eu permanecerei unido a Deus. Eis a definição de céu, união com Deus. E eis a definição de inferno, separação de Deus. Olha que coisa mais simples. Tá bom? Coisa mais simples. Muito bem. Então nós temos a ideia de pecado já, né? Deu para entender a ideia de pecado, deu para entender a ideia
de graça, que é essa vida de Deus conosco. Portanto, se nós estamos unidos com Deus, Deus habita em nós. Se Deus habita em nós e a gente morre, a gente vai para o céu, a gente é participantes dessa vida eterna. Só que, depois do batismo, né? Então nós somos batizados, recapitulando para fechar o vídeo. Nós somos batizados, nós recebemos a graça santificante, essa vida divina no momento que nós somos batizados. Daí também a importância de batizar bebê, né? Por que a gente tem que batizar quando é uma criancinha, quando é um bebê? Para já receber a graça santificante logo. Não tem essa história de ficar batizando quando tem 15 anos, 17 anos, 35 anos vai batizar. Batiza o quanto antes. Por que o quanto antes? Por que antigamente se batizava no dia que nascia? Se batizava 2 dias depois que nascia? Por quê? Para o quanto antes a pessoa já está nessa amizade com Deus. Para o quanto antes a pessoa já está num estado de união. Se ela vier a morrer, ela vai permanecer unida. Para o quanto antes a pessoa já está verdadeiramente unida à vida eterna. Né? Por isso tem que batizar bebê. O batismo ainda faz essa característica. Enfim, foi um parênteses isso. Segundo, então, nós somos batizados. Mas depois do batismo nós podemos pecar. Se pecou e o pecado for mortal, o relacionamento, essa união é rompida. Agora, Deus, na sua misericórdia, vem da nossa fraqueza, resolveu instituir um meio de perdoar esse nosso pecado. Ou seja, de reconciliar-nos com Ele. Esse meio é a confissão. É o meio que Jesus escolheu para reconciliar aqueles que são separados dele depois do batismo. Esse meio é a confissão. Para isso que é a confissão. Por isso que também se chama de sacramento da reconciliação. Né? Característico do efeito que o sacramento nos traz. Tá bom? Então entendemos graça, entendemos pecado, e agora vamos entender a confissão nesses próximos vídeos. O que é este meio que Deus nos deu para nos reconciliarmos com Ele, né? E depois como a gente deve usufruir desse meio também. Beleza? Fique com Deus. Aqui, São Padre Pio rogar por nós. Tem a imagem dele, tem uma relíquia de 3º grau dele. Padre Pio um padre que amava o sacramento da confissão. Passava mais de 16 horas por dia se confessando. Não se confessando, confessando os outros, né? Passava mais de 16 horas por dia confessando os penitentes que vinham até ele. Mais de 16... Ele basicamente vivia para celebrar a missa, rezar e confessar. Verdadeiramente sacerdote, né? Mas enfim, até a próxima. A gente vai explorar mais a confissão. Vai ser muito incrível.